Olá, povo de Deus, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, São Paulo, Mic e companheiros mártires, quinta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis, capítulo 8, 22, 20, 13, 27 a 30, e Marcos 7, de 1 a 13. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor, meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e teu povo Israel quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. De outra forma, volta à questão da habitação do Senhor. Havia quem afirmasse que Salomão havia extrapolado seus poderes construindo um lugar fixo, como moradia de Deus. Hoje, o próprio Salomão, presidindo a celebração no templo, apresenta um questionamento fundamental para a teologia. Pode Deus habitar no meio da humanidade? Se Deus é infinito, como pode ele viver na finitude? Aqui emerge uma questão que sempre nos inquieta: a tensão entre imanência e transcendência. Deus está entre nós, mas não se deixa reduzir em algo finito ou limitado. Ele sempre transcende a realidade visível. O templo não passa de um sinal da presença de Deus, assim como a arca o foi durante toda a caminhada libertadora do povo de Israel. Não se pode confundir sinal com realidade. O sinal aponta para uma realidade que vai além dele. Desta forma, tudo que é visível na religião, se for sinal autêntico, deve indicar para algo mais profundo. Fica claro que Deus não pode ser um prisioneiro do templo e que este deve servir apenas como um sinal da presença de Deus no meio de nós. Marcos 7, de 1 a 13, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus
a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Sabemos que Marcos tinha como interlocutores cristãos que vinham do mundo pagão, mas hoje nosso texto deixa entrever que ele tem um endereço um tanto diferente. Cristãos que tinham vindo do mundo judaico ou que tinham contato com os judeus. Por isso ele quer alertar esses cristãos que tomem cuidado com os fariseus e os mestres da lei, pois vivem exigindo o cumprimento das normas sem que, na realidade, eles mesmos as observem. É impressionante como Jesus, inúmeras vezes, teve de enfrentar as autoridades judaicas que tinham o hábito de colocar a lei acima das pessoas. Jesus não se opunha ao costume higiênico de lavar bem as mãos antes das refeições, mas questionava o comportamento esquizofrênico daqueles que faziam disso um ritual, sem observar que havia coisas muito mais importantes para se preocuparem, sobretudo quando se tratava das relações humanas. Jesus se aproveita do fato de os fariseus e mestres da lei virem questioná-lo por causa do costume dos de seus discípulos agirem com liberdade frente à lei. O núcleo do questionamento de Jesus está na sua afirmação categórica contra a prática dos fariseus e mestres da lei. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Hoje, esse pensamento de Jesus é profundamente atual. Estamos vivendo um tempo em que inúmeras pessoas se apresentam como católicas, defensoras da tradição, mas que agem em nome da tradição de maneira totalmente desprovida da misericórdia para com os outros. Colocam a tradição acima do evangelho e são pessoas raivosas e sem um mínimo de abertura para o diálogo. E Jesus se serve de um hábito extremamente hipócrita praticado pelas autoridades judaicas: deixar de praticar a caridade com quem realmente necessita, dizendo que já estão colaborando com o templo. Trata-se da inversão de que falávamos ao comentar a primeira leitura. Há quem confunda sinal com a realidade. Não se pode dizer que isso ou aquilo pode ser consagrado ao Senhor e não possa socorrer verdadeiramente as carências de irmãos e irmãs. Celebramos hoje São Paulo Mick e seus 24 companheiros mártires. Ele foi um religioso jesuíta e um dos mártires do Japão. Filho de um renomado militar, membro de uma família samurai da província de Arima, foi catequista, ingressou na Companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote e ficou conhecido como excelente pregador e orador. Um beijo no seu coração.